Olá, pessoal. Mais uma aula de direito tributário para você. Bom, hoje nós iremos falar sobre a extinção do crédito tributário e a exclusão do crédito tributário. Na aula passada, nós falamos sobre o crédito tributário, o lançamento, a sua constituição, como é que funciona, o que é crédito tributário, e falamos das hipóteses de suspensão desse crédito tributário. Falamos na moratória, falamos no depósito do montante integral, falamos no recurso administrativo, da liminar em mandado de segurança, da liminar em outras ações tributárias e do parcelamento. E agora nós vamos falar da extinção do crédito tributário. Rodrigo, como assim extinção? Ora, pessoal, o crédito tributário foi constituído. O que é o crédito tributário? É o valor do tributo para o contribuinte pagar. É o crédito tributário. Olha, contribuinte, temos o valor aqui para você pagar. Esse é o crédito tributário que você precisa fazer a quitação com o Estado, com os entes estatais. Ou seja, pessoal, se o contribuinte paga esse crédito tributário, nós vamos ter a hipótese de quê? De extinção desse crédito pelo pagamento. Então, a extinção do crédito tributário, basicamente, ele se dá, e principalmente pelo pagamento, gente. Então, a previsão no Código Tributário Nacional está no artigo 156 e seguintes. Então, vai lá. Olha, o 156 fala: extingue-se o crédito tributário pelo pagamento. Então, uma vez que o contribuinte paga, o crédito está extinto. Some do ordenamento jurídico qualquer obrigação tributária. O contribuinte já pagou, não tem que pagar de novo. Ah, Rodrigo, mas eu já vi uma hipótese onde teve a cobrança pelo município, a cobrança pela União. O que é isso, Rodrigo? Querendo cobrar a mesma coisa. Ah, me exemplifica melhor isso aí, Rodrigo. Pensa. Olha a situação, pessoal. Você tem um imóvel e tem dúvida se o imóvel é rural ou se o imóvel é urbano. Aí o município quer pagar IPTU, quer cobrar IPTU. Então, te manda o carnê do IPTU. E no mesmo mês, você recebe o carnê com a cobrança do ITR, o Imposto Territorial Rural. A União cobrando o Imposto Territorial Rural e o município te cobrando o Imposto Predial Territorial Urbano. Rodrigo, isso pode? Resposta: não. São dois entes estatais querendo cobrar o mesmo fato gerador, que é a propriedade de um imóvel, de um contribuinte, mas esse imóvel é urbano ou rural, gente. Então, isso é um caso de bitributação. Dois entes querendo cobrar a mesma coisa do mesmo contribuinte. É uma ilegalidade no campo tributário. Então, o contribuinte pode deixar de pagar, ele vai ter que questionar isso, vai consignar em juízo, vai impetrar um mandado de segurança. Ah, outra ilegalidade no campo do direito tributário, chamado bis in idem. Rodrigo, eu já paguei o IPTU do ano de 2019 e o município me mandou de novo o carnê de 2019. Devo pagar? Não, porque é bis in idem. O mesmo ente querendo cobrar a mesma coisa de alguém que já cobrou. Então, é bis in idem, é uma ilegalidade no campo tributário. Ora, o pagamento, pessoal, então, percebam, senhores, que ele deve ser feito dentro dos limites do crédito tributário. Se quiser cobrar mais, é uma ilegalidade. Se quiser cobrar de novo, é o bis in idem, é uma ilegalidade. Se dois entes quiserem cobrar, é uma ilegalidade no campo tributário, a bitributação. Então, o contribuinte deve estar atento no que pagar, como pagar. E esse é a principal forma de extinção do crédito tributário no artigo 156, inciso 1. No artigo 156, inciso 2,
traz outra forma de extinção do crédito tributário, que é a compensação. O que é a compensação, pessoal? Eu devo à União, mas a União também me deve. Vamos compensar? União, eu te devo R$1 milhão, mas você me deve 500. Deixa eu só pagar o restante, os outros 500. Vamos compensar 500 aqui? Você me deve e eu te devo? Isso é a compensação. E compensando a extinção, pelo menos de parte, nesse caso, do crédito tributário. A extinção de parte do crédito tributário. A compensação. O Instituto de Direito Civil, né, pessoal? Que se aplica a vários ramos do direito, inclusive ao direito tributário. Interessante, tá, sobre a compensação, pessoal, dizer que há um mercado, na prática do direito tributário, de compra de títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária. Então, o que são esses títulos? Uma empresa tem um precatório de R$2 milhões. Só que até ela receber esse precatório, vai demorar, sei lá, muitos anos. E ela quer falar o seguinte: eu quero já usar esse precatório, porque eu estou devendo R$3 milhões para a Receita Federal. Então, ela fala: olha, eu tenho um precatório, mas eu não consigo usar. Então, eu consigo, de repente, vender esse precatório, fazer uma cessão de direitos para uma outra empresa que precisa de R$2 milhões para fazer a compensação do crédito. Então, ela pode vender esse crédito, fazer a cessão desse crédito, desse precatório, com um deságio. Então, ela vai receber menos, de repente, mas já vai receber o dinheiro, ao invés de ter que esperar 2 anos, 3 anos ou 20 anos para receber esse precatório. Então, a compensação tem esse mercado na prática. Vários advogados que trabalham, né, analisando esses títulos, se esse título é possível de compensar ou não. Né? Então, muito interessante você dar uma estudada nisso. Eu até oriento como uma monografia, né, uma análise jurídica da compensação do crédito tributário e sua prática. Você pode fazer uma monografia belíssima, trazendo vários exemplos práticos de aceite da compensação ou não, uma análise de títulos da dívida pública. Bem interessante essa temática para uma monografia. Outra hipótese, pessoal, prevista no artigo 156, de extinção do crédito tributário, é a transação. Rodrigo, como assim a transação no direito tributário? Direito tributário não tem incidência do direito público, é a indisponibilidade do interesse público, é toda prestação pecuniária compulsória, que o Estado não pode abrir mão do tributo, pode fazer transação. Olha, se tiver uma lei prevendo, e essa lei ela vai trazer a transação com uma medida menos prejudicial para o Estado, ok, poderemos fazer a transação. Mas isso são hipóteses muito remotas, excepcionalíssimas, que deve ter lei prevendo isso. Tá? Outra situação, pessoal, é a remissão do crédito. Então, se tiver uma lei fazendo a remissão, o perdão da dívida, pessoal, essa dívida ela vai se extinguir. Então, a remissão é o perdão. A Lei 10.522, que fala do cadastro de inadimplentes, o CADIM, a pessoa não pagou tributo, ela vai ser lançada no cadastro de inadimplentes. Tem uma lei 10.522 que vai trazer várias estipulações. E lá tem uma hipótese de remissão que fala o seguinte: olha, valores de até R$100, por exemplo, estão perdoados. Então, remissão, extingue-se o crédito tributário. Outra possibilidade de extinção do crédito tributário é a prescrição e a decadência. Rodrigo, eu tenho muitas dúvidas em relação a essa temática prescrição e decadência. Essa matéria me atormenta. Desde o Direito Civil 1, quando começamos lá, no início da faculdade, Rodrigo, até hoje eu não consigo entender o que é prescrição e decadência para o direito civil. O direito tributário é muito mais fácil de você entender. Uma única coisa que eu falaria para você entender é que prescrição no direito tributário vem depois da decadência.
Então, o Código Tributário colocou prescrição e decadência. O certo seria decadência e prescrição, porque a decadência ocorre primeiro, pode ocorrer primeiro. Ah, Rodrigo, como assim ocorre primeiro? Ora, lembra quando a gente falou naquele capítulo da relação jurídica tributária, que ela começa na hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário. Até o crédito tributário, pessoal, até a constituição do crédito tributário, o Estado tem até 5 anos para constituir o crédito tributário. E se esses 5 anos passar, uma vez verificada a possibilidade de constituir o crédito tributário, e não constituído, e passados 5 anos, ocorreu o prazo decadencial. Ocorreu a decadência, não poderá constituir mais o crédito tributário. A relação jurídica de direito material, tributário, olha, constituir o crédito tributário. O nosso objetivo final no direito tributário é ter o valor do tributo. Se esse valor do tributo poderia ter sido verificado e não foi durante 5 anos, ocorreu a decadência, perdeu o direito material, o direito à constituição do crédito tributário. Isso é decadência, pessoal. 5 anos. Ah, Rodrigo, então o que é a prescrição? Ora, a prescrição, depois de constituído o crédito tributário, o contribuinte terá um prazo para pagar. E se o contribuinte não pagar, começa a contar o prazo da prescrição. E a prescrição, pessoal, é um prazo também de 5 anos para que o Estado adote as medidas, pessoal, procedimentais e processuais para o recebimento do crédito. Então, a prescrição ocorre após o lançamento do crédito, após a constituição do crédito tributário, na verdade. E aí esse prazo também é de 5 anos. É um prazo, pessoal, para a adoção dos procedimentos para o recebimento do crédito tributário, ou ajuizamento da ação, que é a ação de execução fiscal, a Lei 63, a Lei 6830, né, de /80, que vai desencadear a execução fiscal. Então, prescrição antes da constituição do crédito tributário, prazo 5 anos. E decadência, né? Prazo de 5 anos antes da constituição do crédito tributário. Decadência, passou o prazo para o pagamento do crédito tributário, não foi pago, começa a prescrição aí para o ajuizamento da execução fiscal, que é o prazo de 5 anos. Então, essa é a decadência e a prescrição no direito tributário. Então, vamos trazer um conceito aqui de prescrição, ó. É um fato jurídico. Vamos à primeira decadência, né, pessoal? Decadência, o decaimento ou perecimento do direito estatal de constituição do crédito tributário pelo lançamento. Só se pode falar em decadência antes do lançamento. A decadência é a perda do direito de lançar um tributo em razão do decurso do tempo. Já o conceito da prescrição é um fato jurídico que implica a perda do direito de ajuizamento de uma execução fiscal, pessoal. Então, a prescrição, ela pode também ser a chamada em prescrição intercorrente. Para quem não sabe, o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, pessoal, vai trazer a possibilidade da execução da prescrição intercorrente, que tem uma súmula também, anote essa súmula 314 do STJ, vai falar que não tendo bens penhoráveis, pessoal, vai suspender a execução por 1 ano, fim dos quais começa o prazo de 5 anos, um prazo prescricional, prescrição intercorrente. Se decorrer esse prazo de 5 anos, a execução ela é extinta. Ela é extinta com resolução do mérito, acolhendo a prescrição. E acolhendo a prescrição, extingue-se o crédito tributário nos moldes do artigo 156, inciso 5º. Vamos ao inciso 6º, conversão de depósito em renda, pessoal. Ora, uma vez depositado o valor do tributo, pessoal, pode ser que o contribuinte fale, ó, converta-se em renda, eu já não quero discutir. Então, se converteu em renda, essa renda vai ser destinada ao ente estatal.
e sendo destinado à renda estatal, acabou o crédito tributário, extinto estará esse crédito, extinguirá o crédito tributário também, através da conversão de depósito em renda. Outra hipótese, pagamento antecipado e homologação do lançamento, nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafo 1º e parágrafo 4º. Como a gente falou, pessoal, uma das espécies de lançamento é por homologação. Uma vez homologado expressamente o pagamento feito pelo contribuinte do imposto de renda, o crédito está extinto. É como se a Receita Federal estivesse dizendo, olha, nós concordamos com o seu pagamento, não temos nada mais a reclamar. Então, extinto estará esse crédito pela homologação do lançamento. Consignação em pagamento, pessoal. Ah, tenho dúvidas se devo pagar, a quem devo pagar, quanto devo pagar. Vou consignar em juízo. Consignou em juízo, a briga vai ser entre União e município, se é ITR ou IPTU. Então, o contribuinte está exonerado dessa obrigação. Se exonerado está da obrigação, exonerado também estará de pagar o crédito tributário. Então, a consignação em pagamento também exonera o contribuinte, extingue o crédito tributário. Decisão administrativa irreformável. Decisão judicial passada em julgado. Então, se tem uma decisão administrativa que fala que o contribuinte não é devedor, ou uma sentença transitada em julgado, extingue o crédito tributário, não tem nada mais a pagar. E por último, a última hipótese, pessoal, a dação e pagamento em bens imóveis. Se o contribuinte der um bem imóvel para o Estado para pagar um tributo, o crédito tributário está extinto. Rodrigo, mas o artigo 3º não fala que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, então deve ser pago em dinheiro. Não cabe, pessoal, o tributo in natura pago em mercadorias, ou tributo pro labore pago com serviço. Tributo é só em dinheiro, mas eu posso dar um imóvel para pagar o tributo? Olha, uma hipótese, pessoal, dação em pagamento é uma hipótese excepcional, vai ter que estar prevista em lei essa autorização. E andou bem o legislador, foi uma alteração através da Lei Complementar 104 de 2001, acrescentando esse inciso 11. Andou bem o legislador nesse sentido. Por quê, pessoal? Porque se não receber imóvel, em alguns casos, o Estado vai ter que ajuizar uma execução fiscal. E a execução fiscal, se o devedor não tem dinheiro, vai ter que penhorar o imóvel dele. E penhorando o imóvel, vai ter que botar à venda esse imóvel. Por que não receber esse imóvel antes, até de ajuizar uma execução fiscal? Vamos ganhar tempo? Por que não em algumas hipóteses? Mas isso é excepcional, temos que ter lei, porque a regra é que o tributo é pago em dinheiro, nos termos do artigo 3º do CTN. Bom, caminhando um pouco mais, pessoal, nós vamos falar agora sobre a exclusão do crédito tributário, que está no artigo 175 do Código Tributário Nacional. E aí, pessoal, o que é a exclusão do crédito tributário? Olha, se eu estou excluindo o crédito tributário, eu estou impedindo o lançamento. Porque se eu estou excluindo o crédito tributário, eu nem chego a constituir o crédito tributário. Eu estou impedindo o lançamento. Então, isso é exclusão. E são duas hipóteses de exclusão. Quais são as duas hipóteses, pessoal? A primeira hipótese do artigo 175 é a isenção. Lembram quando a gente falou em imunidade? A gente falou a diferença da imunidade para a isenção? Qual é o conceito de isenção, pessoal? É a não incidência legalmente qualificada, ou seja, vamos pensar no exemplo da lei de IPI. Fala o seguinte, ó, todos os veículos, né, forem fabricados, vai ter um IPI ali. Então você comprou um veículo, um carro de R$100 mil, 11% de IPI, 111 mil o valor final desse carro. Só que na própria lei de IPI fala, olha, aquelas pessoas com deficiência física, com doenças graves, câncer, HIV e outras doenças, vão ter a isenção do IPI, não vão pagar IPI. Então, na própria lei
que permite a constituição do crédito tributário de IPI, o lançamento do IPI, do crédito tributário de IPI, vai falar, ó, não, vamos impedir a constituição desse crédito tributário para essas pessoas, por isenção. Então, impede a constituição do crédito tributário, é uma exclusão do crédito tributário. E a outra hipótese, pessoal, é a anistia. O que é a anistia, pessoal? A anistia abrange as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. E aí o que acontece, pessoal? A anistia é você perdoar multas, penalidades. Então, vai excluir o crédito tributário. Antes de eu lançar a multa como crédito, você vai excluir, porque tem uma lei que trouxe anistia, dizendo, olha, não vai pagar essa multa mais. Vamos impedir esse lançamento através da anistia. Então, essas são as hipóteses de exclusão do crédito tributário e de extinção do crédito tributário. Matéria importantíssima na disciplina Direito Tributário 1. Muito obrigado. Mandem as perguntas, pessoal. E direito tributário na mente, no coração. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.